Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vindo. Vai iniciar nossa aula aqui. Conhecer um pouquinho da parte da redação, o que esse alunado pode esperar, que vai estar agora, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Instagram. Bem, o que esperar da redação, né? A redação do Enem, ela sempre traz um tema ligado a um fator social, isso é fato. O que você não vai poder fazer na prova de amanhã, algumas dicas, a gente vai comentar um pouquinho aqui. A gente vai lembrar também das competências, porque o aluno ele precisa saber escrever, mas ele também precisa saber o que é cobrado em cada uma das competências, tá? E a gente vai dar dicas em relação a isso. Então, bora começar. Bem, vocês já sabem que a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Esse texto exige o posicionamento do aluno e a construção de dois argumentos em defesa de um ponto de vista. E o Enem é o único vestibular no Brasil que também pede uma proposta de intervenção. Então, além de lançar os dois argumentos, você vai ter que resolver o problema que está sendo discutido. Então, vamos começar. Antes do texto ser avaliado, ele passa por uma, digamos assim, por uma tríade. A gente precisa entender se o aluno ele realmente cumpriu a proposta, se ele não tem nenhum elemento de fator de nota zero e se o texto dele tem mais de 7 linhas, tá? Porque vocês já sabem que textos até 7 linhas é zero. Então, o corretor ele vai olhar primeiramente essas 3 partes. Se tiver mais de 7 linhas, vai corrigir o teu texto normalmente, de acordo com as 5 competências. Se não tiver, infelizmente, esse texto vai tirar nota zero. Mas nenhum de vocês vai tirar nota zero, porque todos estão preparados e com as dicas que a gente vai dar hoje, a gente vai alcançar uma nota 1000. Então vamos lá, a gente tem 5 competências para corrigir a redação do Enem. Cada uma delas cuida de uma parte do texto. A competência 1 é a competência que exige do aluno que ele obtenha o domínio da gramática normativa. Dentro dessa gramática, a gente tem aí 3 exceções. Não existe, por exemplo, nenhum texto que possa realmente ter 200 pontos na competência 1. O que eu quero dizer com isso? Sem erros, sem desvios. Às vezes o texto ele ganha nota máxima na competência 1, tendo problemas, porque o Enem permite, né? A gente já sabe que ele permite até 2 desvios de qualquer natureza e uma falha de estrutura sintática. O que eu peço para vocês em relação à competência 1 é o seguinte: muito cuidado com o uso da vírgula. Toda vez que a vírgula aparecer e ela for utilizada de maneira incorreta, infelizmente você vai ser penalizado, tá? Então preste atenção nessa questão do uso da vírgula, do paralelismo, da concordância, da regência. Aluno nosso não é para estar perdendo ponto na competência 1 por conta de crase, de acentuação, escrita equivocada de alguma palavra. Então o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: vocês podem ter até 2 desvios na competência 1 e uma falha de estrutura sintática, que ninguém vai poder penalizar a sua nota na redação. Ninguém vai poder tirar nenhum ponto dos 200 na competência 1, certinho? Vamos lá. Um exemplo. Eu tenho aqui a Constituição Federal. Aí eu esqueci que a Constituição Federal tem iniciais maiúsculas. Ou escrevo com inicial minúscula. Eu vou ser penalizado por ter colocado o C minúsculo e o F minúsculo? Vou sim. Mas eu só serei penalizado uma única vez. Por quê? Porque como é um nome composto para a banca, nós vamos contar com apenas um desvio, apesar de você ter escrito aí 2 letrinhas de forma equivocada, trocando a maiúscula com a minúscula, certinho? Pronto. Vamos para a competência 2. A competência 2 a gente tem 3 momentos. Eu vou te avaliar pela compreensão da proposta, pela estrutura do texto dissertativo argumentativo e pela utilização de repertório sociocultural. É uma competência muito importante. Eu costumo dizer aos meus alunos que a competência 2, a 4 e a 5 são competências gabaritadas, ou seja, você não pode tirar menos do que 200 pontos. Se você tira menos do que 200 nessas 3, você tem ciência que você está errando, porque você já sabe os mecanismos que são utilizados para você gabaritar essas 3, tá? Então vamos lá. O que acontece se eu não compreendo a proposta, Braga? O que acontece? 2 caminhos. Eu posso ter o meu texto nota 0, ou eu posso ter o meu texto tangente. Gente, textos tangentes não ultrapassam 480 pontos, tá? Então, qual é o conselho, qual é a dica que eu dou para a competência 2 para que o seu texto seja corrigido de forma completa por qualquer corretor do Enem, tá? Banca Sebrasp.
você vai se deparar com a frase temática, que a gente já sabe que o Enem tem uma frase temática bem longa, sempre iniciada muitas vezes com desafios, caminhos, alternativas, tá? Você vai copiar essa frase temática dentro do teu texto. A dica que eu entrego é que você já coloque isso dentro da introdução, na hora de contextualizar a temática, tá ok? Aí você me pergunta, Sabrina, você está dizendo para a gente copiar, isso aí não pode me prejudicar? Não. A frase temática não é considerada cópia, ok? Ou você tem outra opção, você pode pegar essa frase temática, utilizar sinônimos e diluir esses sinônimos ao longo de todo o texto. Mas tem que aparecer todas as palavras-chave da frase dentro das 30 linhas. Se não aparecer, se faltar alguma, infelizmente o corretor vai classificar o teu texto com tangente. E o texto tangente é um texto que os corretores costumam dizer, Braga, que se corrige até em 1 minuto. Ou seja, ela vem mal estruturada, nem sempre essa redação, se falta uma dessas palavras, ela zera. Não zera, não chega a zerar, mas o aluno ele tira 40 automático na competência 2, 40 na C3 e 40 na 5. Ou zero, porque às vezes esse texto ele pode não ter proposta de intervenção, e aí tira zero. Então é um texto que você vê que ele já sai perdendo aí, somando nessas 3 no máximo 120 pontos, que é o máximo que se pode tirar, ok? Então prestem atenção. Coloquem a frase temática dentro do texto. Próxima situação. Se seu texto estiver contemplando a frase temática, ele vai ser corrigido normalmente em todas as competências. E a gente sabe que todas as competências variam de 0 a 200 pontos, exceto a competência 2, que começa com 40 pontos. Exatamente porque se fugir, você vai tirar 0, infelizmente. Próximo passo em relação à competência 2 é a estrutura. Você já sabe que a dissertação argumentativa ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a estrutura macro. Mas para cada parágrafo desse, a gente tem um modelo, um passo a passo, uma estrutura que a gente chama de micro, que a gente deve seguir minuciosamente, porque a banca ela observa muito isso. Né? Se o teu texto ele tem uma progressão, se você cumpre um projeto de texto, se há uma linearidade das informações. Então eu vou ter que ficar atento. Por exemplo, a gente já sabe que a introdução ela é composta de 3 partes, né? Que é o primeiro parágrafo do texto. Repertório sociocultural, aconselho você começar o seu texto com o repertório sociocultural, que é uma área de conhecimento, para mostrar para o corretor que você tem domínio de outras áreas, isso é muito importante, ele já vai ter um olhar diferenciado para essa correção, tá? Depois, você vai apresentar o tema, contextualizando com o repertório que você utilizou, não esqueça, isso é muito importante. Quando você parte do repertório, você torna esse repertório produtivo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E depois você vai apresentar os seus 2 argumentos. Não esqueça, os 2 argumentos devem ser apresentados logo no parágrafo de introdução. Então, 3 partes de introdução, 5 linhas, 6 no máximo, viu, gente? Ninguém é para estar amanhã fazendo uma introdução com 9 linhas, não, jamais. Tá? Letrinha pequena, sem comprometer a legibilidade. Aí vamos rapidinho. Estrutura micro do desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Já sabemos. Tópico frasal, repertório, causa, exemplo, consequência e um fechamento crítico. Porque a banca Sebrasp, ela já mostra no material, na cartilha inclusive, que você precisa ter um início, um meio e um fim para as ideias que são discutidas dentro daquele bloco do texto, tá? E na conclusão, que você também vai deixar as 5 linhas, que os parágrafos maiores são de desenvolvimento, você vai fazer um tópico frasal, retomando o tema de forma parcial ou completa, ou se preferir, você pode retomar os argumentos. Proposta 1, o que é que consta na proposta 1? Agente, ação, detalhamento, meio e efeito. Proposta 2 com os mesmos elementos e fechamento do texto, que muitas vezes você pode fechar o seu texto voltando para o repertório que você utilizou lá na introdução. Mas já vou te dizer, você não vai ganhar mais pontos por conta disso, que o corretor ele não vai, ficou bonitinho, ficou encaixado, Braga, mas ele não vai te dar mais pontos por conta disso, tá? Pronto, essa é a parte. E a última parte que é avaliada na competência 2 é o repertório. E o repertório, Braga, deu muito o que falar nesses últimos dias, principalmente quando no mês passado a banca disponibilizou a cartilha proibindo os repertórios de bolso, coringa, e aí causou-se um burburinho. O que são esses repertórios de bolso? Na verdade, a exigência, a análise
E a correção desses repertórios, ela sempre existiu. Só que já estava ficando muito mecânico. Era como se você corrigisse o mesmo texto toda hora. Isso é relatos de corretores, porque eles diziam que sempre começava da mesma forma, sempre com a mesma referência, sempre com o mesmo livro, a mesma obra. Então, aquela coisa mecânica. O aluno estava deixando de refletir, de pensar, de escolher áreas do conhecimento que se assimilassem com a frase temática. Isso. Aí eles resolveram colocar isso na cartilha e a gente soube também que consta no material de corretor, tá? Só que o que não sabemos ainda, Braga, é em quantos pontos a utilização, a presença desse repertório dentro do texto, ela vai ser penalizada. Mas o que é que a gente orienta? Vamos tentar não utilizar repertórios de bolsa. Vamos traduzir aqui o que é isso. Repertórios de bolsa ou repertórios coringas. São repertórios universais, gerais, que não se relacionam diretamente à frase temática, tá? Por exemplo, uma obra que sempre aparecia rotineiramente, Utopia de Thomas More. O aluno começava assim: a obra Utopia, escrita pelo inglês Thomas More, representa uma sociedade perfeita, ausente de conflitos e problemas sociais. Pronto. Aí a frase é essa, o livro, o resumo é esse. Aí eu me deparo com o tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, que foi o tema do Enem do ano passado. Não observo nada que se relacione diretamente com a obra Utopia. Então, esse tipo de repertório, onde você tem algo que não está diretamente relacionado com a frase temática, ele vai ser penalizado com mais veemência nessa edição. Mas, volto a dizer, a gente ainda não sabe em quantos pontos. Que vai ser penalizado? Vai. O que a gente orienta? Que a gente não utilize. Vai que amanhã um tema no eixo temático da educação. Você busca lembrar de algum filme, de alguma série, de alguma letra de música que fale sobre educação, ou que se ligue pelo menos a um elemento da frase temática, tá? Ou então, você pode buscar frases de filósofos, sociólogos que estejam nesse eixo de educação. Ou ainda, se você ficar muito nervoso e não conseguir fazer nenhuma menção a qualquer área dessa do conhecimento que eu tenha citado, você pode estar usando a nossa Constituição. Tem muita gente dizendo por aí que a Constituição é coringa. Ela não é. É nossa lei maior, não tem como ser um repertório de bolso, tá? Mais uma dica, o Enem ele não exige que o aluno, o candidato, o estudante, ele saiba exatamente qual é o artigo que se relaciona com aquele tema. Ele tem que mencionar o direito, Direito à educação, direito à saúde, direito à cidadania, a moradia digna, a cultura. Mas se você já aprendeu, já estudou durante o ano e já sabe qual é o artigo, pode mencionar, não há problema nenhum. Agora não dá para dizer, é para inventar direitos que não constam dentro da Constituição, ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Tá? E uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção. Por favor, se você for inserir a Constituição Federal, não, jamais tenha atenção, tenha cuidado de escrever, por exemplo, que ela prevê, não que ela diz, porque ela não é um ser vivo, então ela não fala, tá? Cuidado, às vezes você está tão nervoso, que quer terminar escrevendo e troca as palavras e isso aí é penalizado na competência 1. Então a Constituição não é coringa, você vai poder utilizar amanhã. Da mesma forma a gente tem em Braga a Agenda 2030, que é um plano mundial, que foi realizado, idealizado por 193 países e a ONU, em busca de um mundo mais sustentável, mais digno a todos que vivem no planeta. E a agenda ela tem 17 objetivos. Para que ela seja válida, para que ela seja um repertório considerado, você vai ter que mencionar pelo menos um desses objetivos que se relacione com o tema que vai aparecer na prova de amanhã. E a gente tem vários, tá? Como redução das desigualdades, equidade de gênero, paz, justiça e instituições eficazes, sustentabilidade. E aí você com certeza já estudou a agenda durante o ano, então você também vai poder utilizar. Não tem nem noção que vai cair, é só... Não, a gente só sabe mesmo na hora. O que a gente pode... Esse negócio também de adivinhar tema é um pouco complicado, porque como eu... Inteligência artificial, tá na moda... É cotado sobre tecnologia. E a gente tenta não ficar nessa de adivinhar, porque isso termina atrapalhando o emocional dos candidatos. Porque às vezes olha, a Sabrina falou isso, então
e chega lá na hora, não é? Aí daqui que você se recomponha e controle as suas emoções e volte a pensar, esquematizar o texto, pode dar um trabalho. Mas o que é primordial para a prova de amanhã? Repertório e estrutura. Né? Saber fazer uso dessas informações. Mas aí, geralmente, a gente analisa o que aconteceu muito de um ano para o outro, que eixos temáticos foram mais mexidos, investidos, e a gente viu que a educação tem muito isso, né? Então, as apostas é a questão da educação, da inclusão, né, de pessoas com deficiência, pessoas com autismo na sociedade brasileira. Então, aqui a gente falou até da competência 2. Mais uma dica. Vou usar o meu repertório Braga amanhã, uso a Agenda 2030. Usei ela na introdução, mas não tornei a Agenda 2030 produtiva. Não vai adiantar de nada. Eu não vou gabaritar a competência 2. Não pela agenda. Aí o corretor ele vai avaliar outros repertórios no texto do candidato para ver se isso encaixa. Por quê? Porque não adianta só você pegar uma referência, uma área, escrever no teu texto e não dialogar com ela. Você precisa dialogar com essa informação para que ela possa se tornar válida, eficiente. E a gente sabe também, Braga, que a nível de Enem, ele exige para a nota da competência 2 só um repertório. Então, se o aluno construir tudo isso, tornar esse repertório produtivo já na introdução, de cara ele já ganha os 200 pontos na competência 2. Tem que ter começo, meio, fim, meio estruturado. Exatamente. Exatamente. Então, vamos para a competência 3. Gente, a competência 3 é, digamos que, aquela mais temida de todos os alunos, Braga, porque ela vai avaliar 2 pontos. Ela avalia o projeto de texto, que mexe com o texto completo, desde a introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, e com a argumentação, que fica nos 2 parágrafos de desenvolvimento. O que a gente observa, o que os corretores analisam sobre a argumentação? Se existe uma lacuna, se existe um falso desenvolvimento, se há um desenvolvimento circular e se há um abandono argumentativo. O que é isso? Estou eu aqui, vamos lá para as teses, os argumentos que geralmente acontecem. Estou ocupando o Estado. Aí eu vou construir o que é negligência estatal no meu tópico frasal, utilizo um repertório para validar o meu argumento e quando eu vou desenvolver minha argumentação, eu digo que o Estado ele é culpado porque ele é negligente, porque ele não faz investimentos. 2 pontos importantes. A gente não pode generalizar. A gente jamais pode dizer que não faz, que não investe, que não fiscaliza. Essas ações elas existem, mas elas são o quê? Ineficientes. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Dá uma suavizada, tá? Às vezes é o que você quer dizer, mas você não pode escrever. Tem que ter cuidado, tá bom? Tem que ter muito cuidado. Então eu vou ter esse cuidado. Mas aí eu vou e escrevo que há pouco investimento na área da educação, do reconhecimento do professor, por exemplo, que é um dos temas cotados, porque saiu recentemente uma pesquisa que faz um alerta que até 2040, essa profissão, se ninguém for seguir, ela vai ser um problema. Né? A gente vai ter aí um déficit muito grande de professores nessa área. Então é o seguinte, então a gente precisa, se eu estou dizendo que o governo investe pouco, investe de forma insuficiente em políticas públicas, lembre-se que há sempre um porquê. Tem que ter sempre uma justificativa. Não fique só no não. Depois disso, analise com calma e responda. Veja se seu parágrafo traz esse porquê. Caso não tenha, a gente chama de lacuna. E o Enem, ele penaliza em 40 pontos a presença dessas lacunas. É como se você deixasse para quem vai corrigir o teu texto fazer esse complemento. Né? Quando, na verdade, é você que tem que complementar essa informação. Tá? Tenha muito cuidado em relação a isso. Outro ponto importante em relação à competência 3, o projeto de texto. O projeto de texto, ele vai avaliar teu texto tudo. Tudo que você escreve tem que estar concatenado, tem que estar dando prosseguimento às informações. Com relação à competência 3, chama atenção lá para outra competência, porque ela dialoga com a competência 5, por exemplo. Quando você vai sugerir a solução do problema 1, por exemplo, você está ocupando o Estado. Aí a minha proposta 1 vai resolver esse problema de Estado. Essa ação que você vai inserir lá na proposta de intervenção, no último parágrafo, ela deve estar diretamente ligada a esse parágrafo de desenvolvimento. Caso contrário, você vai ser penalizado na competência 5 e na competência 3 ao mesmo tempo, ok?
Então, a sua ação, ela tem que resolver o problema do D1. Porque geralmente você quer colocar uma ação para resolver o tema em si. E não é. Você precisa resolver aquilo que você discutiu dentro do teu texto. Porque senão, a gente vai avaliar o texto e vai dizer assim, olha, o candidato fez tudo direitinho, só não resolveu aquilo que ele discutiu no texto. E aí você termina sendo penalizado em 2 competências ao mesmo tempo. Tanto na 3 como na 5, tá? Então, não esquece amanhã de justificar. Eu estou dizendo que não investe, não fiscaliza, não... que mais? Não monitora, não há monitoramento. Eu tenho que ter um porquê. Muito cuidado. Depois desse porquê, não esquece de me dar um exemplo. Como é que eu posso tirar isso? Às vezes, Braga, o aluno ele não consegue lembrar de um exemplo concreto, né, de uma pesquisa, mas está lá algo muito importante na prova de vocês, os textos motivadores. Os textos motivadores, eles estão ali com um propósito. Tem gente que não lê. Ano passado, a banca veio com uma novidade, trouxe 6 textos, né? Trouxe uma gama bem variada sobre o tema. Então, assim, eles estão ali para serem utilizados, mas de maneira correta. Porque se você sabe, se você só copiar, ele vai ser penalizado, tá? Outro detalhe, quando a gente fala de textos motivadores, infelizmente, para a banca, não são apenas aqueles 6 textos que acompanham a proposta de redação. Para eles, textos motivadores são as 90 questões que aparecem no primeiro dia, ou seja, todo o caderno branco. Todas as questões que tem lá funcionam como textos motivadores. E se o aluno copiar algum dado, alguma informação, sem modificar do caderno do primeiro dia, ele vai ser penalizado no texto. Nem sempre uma redação com várias linhas vai ser a melhor, né? Não, nem sempre. Se não tiver devidamente estruturada, seguindo o passo a passo. Porque o Enem, na verdade, se você parar para analisar, ele não vai exigir que você saiba escrever uma reflexão, uma crítica, não. Ele quer que você correlacione as informações com outras áreas do conhecimento. E é tipo uma fórmula, como você está percebendo. Todo parágrafo ele tem um modelo, uma forma, um jeito de escrever. Se eu fujo daquele jeito, eu vou ser, obviamente, penalizado. Vamos só tentar, você voltou no começo em ponto e vírgula, né? Pode ser penalizado por voltar no local exatamente, devido, exatamente. Aí a gente vai penalizar na competência 1. Tá? Ó, o Braga falou uma questão, eu lembrei agora. Lá na competência 1, se você escreve, por exemplo, o nome de um autor, falei ainda há pouco em Utopia, Thomas More. Se você escreve o nome dele, Thomas, de forma errada, ou então Zygmunt Bauman, de forma inadequada, você não vai ser penalizado. Porque nomes que não são de origem da língua portuguesa não se penalizam, tá bom? Mas cuidado. Isso não inclui a maiúscula no início do nome, porque às vezes o candidato coloca Zygmunt com Z minúsculo aí, né, vai dizer, não, mas é que tá valendo. Não tá. Tá bom? Só o restante da palavra que a gente conta, mas o Z tem que ser maiúsculo, não esquece disso. Bom, então a competência 3 é isso. Fica de olho no argumento e no projeto de texto, que é muito importante. Competência 4, a gente tem aí os elementos coesivos, os operadores argumentativos, que são palavras e expressões que vão garantir essa correlação, essa progressão de ideias ao longo das 30 linhas. Porque um bom texto, a gente já conhece de longe, né? Olhando já assim, desde o começo bem estruturado. E aí, esses elementos, eles são importantes. E eles devem ser utilizados no contexto correto, com o sentido adequado, sem repetição e com muita variação. Né? A banca gosta de elementos variados. Não se aceita repetição na competência 4. O que eu chamo a atenção de vocês na competência 4? Para cada parágrafo do texto, a gente tem os blocos divididos em períodos, certo? Para cada período, utiliza um conectivo adequado à ideia de segmento, de progressão. Outra coisa, entre um parágrafo e outro, utilize operadores argumentativos, porque você só consegue chegar às notas mais altas dentro da competência 4 se você tiver, no mínimo, um operador interparágrafo, tá? O que é isso? Eu preciso iniciar o meu D1, meu D2 e minha conclusão com operadores argumentativos, do tipo, lá no D1, diante desse cenário, nesse contexto, nesse sentido, nesse meandro. No desenvolvimento 2, além disso, há demais, outro sim. Na conclusão,
enfim, assim, portanto, infere-se, portanto. Muito cuidado. Em primeira análise, primeiramente, em primeira instância, que geralmente muitos alunos utilizam no desenvolvimento 1, eles não são operadores argumentativos, tá? Não são. Porque qual é a ideia que isso traz para o segundo parágrafo? É como se você estivesse começando o texto ali. Você está dizendo, em primeiro lugar. Não, você já escreveu o parágrafo anterior. Então você precisa usar um operador que faça essa função, que conecte uma ideia de um bloco ao outro, que dê ideia de progressão. Então você não pode usar esses conectivos, tá? Mas, Sabrina, até ano passado, a banca, ela penalizava? Não, não penalizava. Mas esse ano parece que vai ser uma coisa diferente em relação a isso. Então vamos evitar esse tipo de construção no desenvolvimento 1, tá? Então vamos evitar em primeira análise, em primeira instância, vamos evitar os repertórios de bolso, por favor. A gente ainda não sabe como a banca vai se comportar, ok? Outro detalhe importante, utilize conectivos dentro dos períodos, principalmente conectivos de explicação, porque eles vão te dar uma maior ênfase, maior certeza, no caso para o corretor, de que você vai apresentar argumentação adequada, tipo a já vista, visto que, já que, de modo que, são ótimos e aí o corretor ele já fica assim, olha, esse aluno aqui é diferente. Estudou. Mas você não pode repetir, por favor. Com relação a essa parte, antes da gente prosseguir para outra competência, muito cuidado com o onde, tá? Onde só é utilizado para indicar lugar. As pessoas querem colocar o onde em qualquer lugar, mas não é. Atenção, só quando fizer referência a um lugar específico, certinho? Ótimo. Competência 5. Gente, a competência 5 é a competência que difere o Enem de todos os vestibulares do Brasil, tá? Porque o Enem é o único que pede uma proposta de intervenção. Ou seja, o aluno, ele levanta 2 argumentos em relação a um tema e ele vai ter que dar sugestões de como resolver esse problema. Então, tem que ser algo bem elaborado, não inédito, tá? Nem se preocupa, porque tem gente que fica querendo ações inéditas. O governo, infelizmente, não tem olhado para isso nos últimos anos, porque a gente tem até ideias muito boas, mas a gente não tem essa questão de ser inédito, não. Tá? Tem que fazer sentido com a discussão do texto. Vamos lá. A proposta de intervenção, para o aluno gabaritar, ele tem que inserir 5 elementos, que é o agente, quem vai resolver o problema. Geralmente a gente coloca Estado, mídia, Ministério da Educação, dependendo da proposta desenvolvida. Eu preciso de uma ação, o que será feito por esse agente para resolver o problema. Essa ação, aconselho vocês a tentar encaixar dentro da frase, utilizando um verbo no infinitivo, ok? Depois a gente tem um detalhamento. Na verdade, o detalhamento ele pode ser de qualquer um dos outros 4 elementos. Mas eu sempre gosto de colocá-lo em relação ao agente, porque é o mais fácil de assimilação. E é aquele que com certeza você não vai esquecer. Porque se você esquecer um dos elementos, você perde 40 pontos. Então, aí depois eu tenho, o que é esse detalhamento? É um exemplo, é uma explicação. Se eu digo assim, é dever do Estado, entre vírgulas, responsável pela harmonia social, instância máxima de poder. Então, essa explicação relacionada ao Estado é um detalhamento, é uma informação a mais. Então, só aí a gente já tem 80 pontos, porque cada elemento vale 40 pontos, certo? Depois eu tenho que ter um efeito. Toda ação ela tem um efeito, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. O que eu pretendo com essa ação? E como essa ação pode ser realizada na prática, que é o meio, tá? Pronto, os 5 elementos são esses: agente, detalhamento, ação, modo, meio, efeito. Cuidado, para a banca Sebrasp, só existe proposta de intervenção se tiver o quê? Ação. Tá? Se tiver ação. Aí tem gente que coloca 5 ações lá na conclusão. A banca vai entender que você elaborou 5 propostas. Precisa disso? Não. O que você tem que fazer aí? Você tem que resolver os 2 problemas que você mencionou no texto. Se no desenvolvimento 1 você diz que era culpa do Estado, no desenvolvimento 2 você diz que era culpa da escola, você vai ter que resolver esses 2 problemas. E aqui vai mais uma dica. Eu te aconselho a não fazer uma única proposta para resolver os 2 problemas. Porque às vezes a gente sabe que o verbo que eu utilizei na ação, ele se direciona mais para um argumento. E o outro vai ficar em aberto.
logo eu vou ser penalizada. Por quê? Porque eu levantei 2 problemas no texto e resolvi só um deles. E o outro, o que fazer? Tá? Muito cuidado. Então, tenta elaborar essas 2 propostas de intervenção que fica melhor. O que não pode em relação a esses elementos, Braga? Muito cuidado. A ação, ela tem que ser válida. Tem que ser uma ação que seja possível de visualizar na prática. Por exemplo, diga assim, cabe ao governo criar medidas para resolver esse problema. Eu fui clara, objetiva, e que medidas seriam essas? Não, ficou algo muito vago. Quando isso acontece, infelizmente, na competência 5, o aluno ele tira 40 pontos, porque é uma ação nula. Inconclusiva, né? Exatamente. Tem como concluir porque não tem... Isso, não dá para a gente visualizar essa informação na prática. Então, muito cuidado com ações nulas. Outra coisa, muito cuidado com estruturas na condicional. Se a escola fizer isso, caso o governo faça aquilo, não use. São estruturas de barramento. O corretor já olha e já te dá 40 pontos de forma automática na competência 5. Outra estrutura que também não pode na competência 5. Estruturas na negativa. A família não deve... Tira esse não. Caso isso aconteça, caso esteja na tua prova amanhã, infelizmente, você já tem 40 pontos na competência 5. E outro detalhe importante em relação à competência 5. Pense em uma ação que respeite os direitos humanos. Tá? Por exemplo, estou aqui com o tema de inclusão de pessoas com autismo na sociedade brasileira. Infelizmente, eu coloco na minha ação que o Estado deve criar uma escola específica para essas pessoas. Não, eu estou ferindo o direito do outro. Nesse caso, automático, você ganha uma nota 0, tá? Todos têm direito a estarem em sociedade, inclusos, ok? Então, são os principais pontos da competência 5. Sei que meu tempo está terminando, né? Não, fica à vontade, tem mais 10 minutos pela frente. Então, as 5 competências são essas, que eu sei que você já estudou, já revisou o ano todo, atreladas à prática de produção, que você também teve. Então, assim, de forma bem pontual. Vamos só recapitular. Cuidado com os desvios na competência 1. Se você tiver um tempinho na hora de produzir redação, volta, dá uma lida para ver se não esqueceu uma vírgula, como disse o Braga, um ponto e vírgula, o ponto final, que é tão esquecido para terminar uma frase, né? O ponto final. Se não esqueceu uma crase, tá? Então, isso é muito importante. Se você tiver esse tempinho para ler o teu texto depois e visualizar algum problema, passa um tracinho na palavra, escreve acima, que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Competência 2, vai sem os repertórios coringas, porque a gente não sabe como a banca vai se comportar em relação a isso. E se levar repertórios pertinentes, produtivos e legitimados, tenha a atenção de conversar, dialogar com eles dentro do texto, que é para você poder gabaritar a competência, ok? Competência 3, não esquece, estou recapitulando, não esquece de justificar o posicionamento, por favor. Competência 4, não repete conectivo, não utiliza de forma inadequada. E a competência 5 chama atenção para a produção de 2 propostas, já que você elencou 2 argumentos. Cuidado para essas ações não serem nulas, nem estarem na condicional, nem na negativa, ok? Outro detalhe importante, Braga. Em algumas situações que zeram o texto, né? No início a gente falou do texto de até 7 linhas. Mas às vezes o candidato está lá ocioso, já terminou o texto e resolve escrever uma sequência numérica. Por exemplo, não pode ter sequência numérica, zero texto. Ou resolve fazer um tracinho, um asterisco em qualquer lugar. Não coloque. Não desenhe, não faça nada que não seja o texto no espaço ali das 30 linhas. Tenha muito cuidado, tá? E também não assinem, a gente vê por aí gente assinando. Lá no final, que aí a gente coloca a nota 0. E no mais, é ter tranquilidade, não tentar adivinhar esse tema, que você está preparado para qualquer tema amanhã. Sabendo da estrutura, entendendo as competências e levando os repertórios, tudo vai dar certo. Aí você escolhe se faz um rascunho completo ou se faz um esquema para ser mais objetivo. Você quer fazer alguma pergunta? Sim, e aí, o seu tempo é para reler esse texto, mas não pode rabiscar, fazer que pode zerar, né? Isso. Alterar o texto, aí não termina pegando 0. Não, se o candidato tiver esse tempo, já passou o texto para o definitivo, na caneta dele, na cor preta, tá, gente? A caneta, por favor. E porque tem gente que leva a caneta azul. Leva. Caneta na cor preta. Aí ele detectou uma palavra
escrito errado, ou ele pode passar um tracinho, não rasurar, um tracinho, ele escreve acima. Não há nenhuma competência que vá penalizá-lo por conta disso. Não tem. Agora, esteticamente o texto, se tiver com muitas ocorrências, ele vai ficar assim meio feio, entre aspas, né? Que é o que a gente costuma dizer, porque prejudica ali a estética, mas não tem nenhuma competência diretamente relacionada ao Enem que vai descontar ponto por essas questões. Independente de qual temática, qual seria a frase mais incrível para finalizar esse texto? Para poder força fechar com chave de ouro. Voltando para a introdução, se eu estou usando a Agenda 2030, poderia ser assim. Assim, o Brasil estará mais próximo dos objetivos da Agenda 2030. Casando com a introdução, sempre, tá? O Braga falou uma coisa importante. Não utilize, por favor, introduções básicas na prova de amanhã. O que é uma introdução básica, Sabrina? Começar o texto sem repertório. Já mostra para o candidato que você não está tão... Ou para o corretor que você não está tão preparado como deveria, tá bom? No mais, sucesso e vai dar tudo certo. Você que está nos assistindo, isso foi nossa primeira aula prometida, com muita projeção, com muita dica que tinha. É o programa Tardear. Que pena que vocês não vão ganhar uma caneca linda, maravilhosa, só ganha quem vem para a palestra, viu? Obrigada. Voltando daqui a pouquinho com a nossa próxima palestrante, que até está chegando por aí, né? Até breve.